Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resumão de sistema endócrino para vocês. Eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vinda ao canal Anatomia Etc. Se você ainda não conhece o canal, dá uma explorada aí nos vídeos, nas playlists. A gente tem aula de basicamente todos os sistemas do corpo humano. Também dou dicas de estudos, falo sobre fisioterapia, dou dica de livro. A gente tem muito conteúdo legal aqui no canal. Caso você goste desse conteúdo, seja bem-vindo para se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificação para você receber quando eu colocar um conteúdo novo, porque o YouTube não está entregando o meu conteúdo para todo mundo que é inscrito no canal, ok? Eu sempre deixo aqui na descrição os links para as minhas redes sociais. Entrei agora no TikTok, a gente está com um grupo no Telegram também, onde você tem algumas coisas, alguns materiais exclusivos, onde você vai ter alguns descontos para os meus cursos também. E falando em cursos, aqui embaixo também está o link para o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso e conhecer os meus cursos, ok? Mas vamos parar de enrolação e vamos falar de sistema endócrino, porque é para isso que você veio aqui nessa aula hoje, né? Hoje, então, eu vou fazer um resumão com uma revisão que você precisa, principalmente aquela revisão que você precisa para fazer aí antes da prova, sabe? Já estudou todo o conteúdo, preciso de uma revisão para fazer a minha prova? Tá aqui esse vídeo para te ajudar nesses momentos, tá bom? Hoje, então, o assunto é sistema endócrino, um sistema extremamente importante para o nosso organismo. O sistema endócrino, gente, através da produção e secreção de hormônios, ele vai regular e controlar diversas funções do nosso organismo. Os hormônios, eles são mensageiros químicos que podem alterar o funcionamento de uma célula, que aqui nós chamamos de célula-alvo. Por que célula-alvo? Porque ela é a célula que vai ser alvo da ação daquele hormônio específico. Os hormônios, geralmente, eles são produzidos em glândulas espalhadas pelo corpo, que nós chamamos de glândulas endócrinas. Reparem que eu falei geralmente, e o geralmente aqui é porque alguns tecidos do nosso corpo, que não necessariamente são classificados como glândulas endócrinas, eles também podem ter função endócrina, como por exemplo o tecido nervoso, o fígado e os nossos rins. Os hormônios geralmente são liberados na corrente sanguínea, mas eles também podem ter ação no mesmo local de produção, ou na própria célula em que eles são produzidos, ou então nas células vizinhas. Quando esses hormônios agem na própria célula em que eles são produzidos, a gente chama isso de comunicação autócrina. Já quando eles agem nas células vizinhas ali, a gente tem uma comunicação parácrina. Porém, a maior parte dos nossos hormônios é liberada na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, realizando então uma comunicação chamada comunicação endócrina. Outra característica importante dos nossos hormônios é que eles atuam em células-alvo ou órgãos-alvo, que eu já comentei com vocês. O que então são essas células-alvo? Elas vão ser células que possuem receptores hormonais específicos para aquele hormônio. É como se essa célula tivesse uma fechadura específica para receber uma chave que é o hormônio. E aquela fechadura só pode ser aberta por aquela chave ou por aquele hormônio. Sabendo desses conceitos, agora a gente vai relembrar rapidamente quais são as principais glândulas endócrinas do nosso corpo e os seus hormônios produzidos. Em primeiro lugar, a gente vai falar da hipófise, chamada também de glândula mestre. Isso porque ela controla a ação de diversas outras glândulas endócrinas do nosso corpo. A sua porção anterior, chamada também de adenohipófise, vai produzir o hormônio do crescimento, ou GH, o hormônio estimulante da tireoide, ou TSH, que vai atuar aí na tireoide, estimulando a produção dos hormônios da tireoide, o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH, que vai controlar aí as glândulas suprarrenais, a prolactina, que promove o desenvolvimento das mamas femininas e a secreção de leite, o hormônio folículo estimulante, ou FSH,
que vai causar aí o crescimento dos folículos ovarianos e atua também na maturação de espermatozoides nos homens, e o hormônio luteinizante, ou LH, que estimula a produção de testosterona e a ovulação. A porção posterior da hipófise, chamada também de neurohipófise, vai liberar 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo, que são o hormônio antidiurético, ou ADH, que vai atuar nos rins e nos vasos sanguíneos, ajudando a controlar a nossa pressão arterial, e a ocitocina, que estimula a ejeção de leite e as contrações uterinas. O hipotálamo também produz hormônios que atuam no controle da adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise. Esses hormônios são o hormônio liberador de tireotropina, o hormônio liberador de corticotropina, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, o hormônio liberador de gonadotropinas e a dopamina, ou fator inibidor da prolactina. Todos esses hormônios são produzidos pelo hipotálamo, mas atuam regulando a adenohipófise, a porção anterior da hipófise. Vamos falar da tireoide agora. A tireoide produz a tiroxina, chamada também de T4, e a triiodotironina, chamada também de T3. Esses hormônios elevam a taxa metabólica corporal, e a tireoide também vai produzir um outro hormônio, que é a calcitonina, que promove a deposição de cálcio nos ossos, diminuindo, consequentemente, a sua concentração no sangue. Já as glândulas paratireoides, que são 4 pequenas glândulas localizadas na parte de trás da tireoide, produzem um hormônio chamado paratormônio, que aumenta a concentração de cálcio no sangue. O pâncreas é outra glândula endócrina, aliás, é uma glândula mista, mas a sua porção endócrina produz os hormônios insulina e glucagon, que atuam aí no controle da glicemia, da quantidade de glicose no sangue. Nós temos também as glândulas suprarrenais. Elas são divididas em 2 porções. No córtex suprarrenal, que é a sua porção mais externa, e que produz cortisol, que tem funções aí anti-inflamatórias, mas que também atua no controle do metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. E o córtex suprarrenal também produz a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio nos rins. E a gente vai ter também a medula suprarrenal, que é o miolinho ali da glândula e que produz 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios, eles promovem as ações da estimulação simpática no nosso organismo. Por último, mas não menos importantes, a gente vai ter as gônadas, que são os testículos e os ovários. Os testículos, eles produzem testosterona, que vai promover o crescimento do aparelho reprodutor masculino e o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Já os ovários são responsáveis pela produção de estrógeno e progesterona, 2 hormônios que atuam no desenvolvimento do sistema reprodutor feminino e também estimulam o desenvolvimento das características sexuais femininas e do aparelho secretor das mamas. Lembrando que, como eu falei lá no início da aula, a gente também tem outros tecidos e órgãos do corpo que possuem uma função endócrina, como os rins, o coração, o estômago, os intestinos, o fígado, os adipócitos e a placenta. Revisando então, o sistema endócrino regula e controla diversas funções do nosso organismo através da secreção de substâncias chamadas hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos que podem alterar o funcionamento de uma célula-alvo. As principais glândulas endócrinas do nosso corpo são a hipófise, chamada também de glândula mestre, e o hipotálamo, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas, as glândulas suprarrenais e as gônadas, que são os testículos e os ovários. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo, mandar o seu comentário dizendo se você gostou ou não,
ou se você tem sugestão de assunto aí para as próximas aulas aqui do canal. E clica também no botão compartilhar e compartilha esse conteúdo com aquele colega que você sabe que precisa aprender ou revisar o sistema endócrino. Curtindo, comentando e compartilhando, você acaba apoiando o meu trabalho e fazendo com que mais pessoas conheçam essas aulas aqui. Eu espero poder ajudar cada vez mais pessoas. Mas você também pode ajudar o canal financeiramente e caso você queira fazer isso, você pode clicar também aqui no botão Valeu Demais, contribuindo com a quantia que você achar melhor. Eu vou ficando por aqui, desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.